Aleluia, graça e paz, irmãos, amém? É uma alegria poder estar retornando o nosso culto da geração eleita, presencial, ainda que com algumas restrições, mas é uma alegria poder estar aqui com vocês nessa noite de verdade, amém? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo, por favor, em Atos capítulo 7, quero agradecer o Ministério Louvor, Atos capítulo 7, a partir do versículo 8 a seguir. Eu gostaria muito que você abrisse o seu coração nessa noite. Eu quero já adiantar que depois do culto nós vamos ter uma deliciosa pizza para você. Então, para você abrir o seu coração de verdade, assim, né? Então, vamos ter uma pizza depois do culto. E vai ser muito bom. Amém? Mas antes, vamos alimentar o nosso espírito. Então, abra sua Bíblia comigo, por favor, em Atos, capítulo 7, versículo 8. Quem achou, diga eu amo a Bíblia. Se você não achou, diga eu também. Vou esperar mais um pouquinho. Atos 7, versículo 8. Diz assim: E deu a Abraão a aliança da circuncisão. Por isso Abraão gerou Isaque, e o circuncidou 8 dias depois do seu nascimento. Mais tarde, Isaque gerou Jacó, e este os 12 patriarcas. Os patriarcas, tendo inveja de José, venderam-no como escravo para o Egito, mas Deus estava com ele, e o libertou de todas as suas tribulações, dando a José favor e sabedoria diante de Faraó, rei do Egito. Este o tornou governador do Egito e de todo o seu palácio. Depois houve fome em todo o Egito e em Canaã, trazendo consigo grande sofrimento, e os nossos antepassados não encontravam alimento. Ouvindo que havia trigo no Egito, Jacó enviou nossos antepassados em sua primeira viagem. Na segunda viagem deles, José fez-se reconhecer por seus irmãos, e o faraó pôde conhecer a família de José. Depois disso, José mandou buscar seu pai, Jacó, e toda a sua família, que eram 75 pessoas. Então Jacó desceu ao Egito, onde faleceram ele e os nossos antepassados. Seus corpos foram levados de volta a Siquém e colocados no túmulo que Abraão havia comprado ali, dos filhos de Amor, por certa quantia. Quero que você feche seus olhos, por favor. Senhor, nós estamos aqui nessa noite, Jesus, e tudo que nós mais ansiamos e mais precisamos é o Senhor falar conosco, Jesus. Que nós não venhamos sair daqui, Jesus, Pai, sem ouvir a sua voz, mas que o Senhor possa revelar a tua palavra nessa noite. Pai, que o nosso coração venha estar aberto, a nossa mente, Deus, cativa para ouvir a tua voz. Tu és bem-vindo aqui, amado Espírito Santo. Fala conosco nessa noite. No nome de Jesus, amém e amém. Eu gostaria de falar um pouco nessa noite sobre sonhos. Quem gosta de sonhar aqui? Amém? Sonhar é bom demais, não é? Rapaz, sonhar... Alguém pega uma água para mim? Sonhar é algo bom. E eu gostaria de falar um pouco sobre o sonho de Deus para nós. O sonho de Deus para nós. Você sabia que Deus tem um sonho para você? Você sabia que Deus ele tem planos, projetos para você? E são sonhos bons. Os sonhos de Deus são muito maiores e muito melhores do que os nossos. E, na verdade, todos nós sonhamos. E muitos de nós, talvez, tenhamos deixado de sonhar. Seja por uma decepção amorosa, né? Começou a namorar, não deu certo, você ficou decepcionado, desiludido, talvez um sonho frustrado. Seja porque, talvez, outras pessoas também mataram seus sonhos. E tudo isso gerou em você o desejo de parar de sonhar. Mas eu gostaria de enumerar para você nessa noite a importância dos sonhos. O sonho é o combustível da esperança. Sem sonhos nós não iremos desejar absolutamente nada, nem sequer esperança. Sem esperança de colher, por exemplo, o agricultor ele não planta. Sem o doente não toma remédio, sem esperança de ficar curado. Um estudante ele não vai para a escola sem a esperança de passar de ano. Então o vendedor também não sai de casa
todos os dias cedo para vender se não tiver uma meta. Então, sem uma esperança de fazer boas vendas, o vendedor não sai de casa. Então, nós precisamos entender nessa noite que Deus, Ele tem um sonho para cada um de nós. Então, Deus, Ele tem um sonho para você. Você pode falar para o teu irmão aí, Deus tem um sonho para você. Amém? Deus tem um sonho para cada um de nós. Todos nós que estamos aqui, certamente cremos que Deus, Ele é o Deus da providência. Amém? Você crê nisso? Nós cremos um Deus da providência. E o que isso quer dizer? O que isso significa? Significa que mesmo que eu e você não saibamos, mesmo que você não veja, mesmo que você não sinta, mesmo que você agora não esteja experimentando, Deus está rigorosamente no controle da sua vida. Amém? As rédeas da sua vida não estão nas suas mãos, estão nas mãos de Deus. Quem comanda a sua vida não é o andar de baixo, é o andar de cima. Amém? Deus está trabalhando não contra você, Deus está trabalhando por você. E o percurso do começo da caminhada até o final da caminhada talvez tenha muitos vales, muitos desertos, muitas dores, muitas lágrimas, muitas lutas, talvez situações muito adversas poderão bater na sua porta, e se você não tiver a compreensão de que Deus está no controle, de que Ele tem tudo nas mãos dEle, e de que Ele não perdeu o controle da sua vida, talvez você pode correr o risco de ficar com muito medo, talvez por causa do coronavírus, né? Um desespero, desesperar-se da própria vida. Então, quando nós vemos a história desse homem, e eu gostaria de falar um pouco sobre esse homem, José, nessa noite, nós podemos ver essa verdade tão gloriosa do cumprimento do sonho de Deus na vida desse homem, de José. José, ele foi um indivíduo magnífico. Se você ver, você vai perceber na vida desse homem que ele foi fiel na sua adversidade e fiel também na prosperidade. Foi fiel lá com o seu pai, lá na terra onde ele nasceu, e também foi fiel ao seu patrão, e também foi fiel ao faraó do Egito, e sobretudo, José foi fiel a Deus. Amém? E eu gostaria de falar um pouco nessa noite sobre esse homem. A história de José, na verdade, é um drama cheio de traições, conflitos familiares, mentiras, calúnia, injúria, e é ao mesmo tempo uma das maiores, mais belas demonstrações do significado do perdão e da confiança de um homem nos desígnios de Deus, e também sobre o amor de Deus pela humanidade. Então José, ele nasceu em uma grande família. Ele era o irmão caçula de mais 11 irmãos, e era o filho primogênito de Raquel, a mulher preferida de Jacó, que havia passado grande parte da sua vida estéril. Então, a mãe de José não poderia ter filhos. Ela não podia ter filhos. Então, José, ele nasce em meio à velhice dos seus pais, como o fruto de um milagre. É um milagre José ter nascido. E por esse motivo, então, por os seus pais serem velhos já, por ser um filho do milagre, porque a sua mãe não podia ter filhos, e por esse motivo então, o pai de José, Jacó, o amava mais do que todos os outros irmãos. Isso está lá em Gênesis 37, depois você pode acompanhar. Mas a primeira vez em que Jacó ele demonstrou essa preferência abertamente, foi quando ele presenteia então o seu filho José com uma túnica longa, uma túnica colorida. Não sei o que chamava atenção, né? Mas Jacó recebeu do seu pai uma túnica longa colorida. E esse fato, então, os irmãos de José começaram a odiar ele. Cada dia mais, a ponto de não conseguir mais falar com ele amigavelmente. Então, certo dia, José ele teve um sonho. E ele então reúne a sua família,
reúne os seus irmãos e ele começa então a querer contar esse sonho. Talvez, imagina você reunido lá com sua família, você chegar e contar um sonho lá para o seu pai. Vocês imaginam o sonho que José teve. José reúne a família, talvez no jantar. A Bíblia não dá muito detalhe disso, mas ele reúne a família e ele conta então o sonho que ele teve. E ele fala assim: e aí pessoal, né? Nesse sonho nós todos estávamos atando feixes, amarrando feixes de trigo, e o meu feixe ele ficou de pé. Imagina um feixe ficar de pé. Meu feixe ficou de pé e se levantou, e os feixes de vocês eles se curvaram diante do meu feixe. Mas espera aí, ouça o segundo sonho que eu tive. Dessa vez, o sol e a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Isso gerou ainda mais revolta diante dos irmãos de José, diante dos pais dele. Quando José contou esse sonho para os seus irmãos e o seu pai, todos repreenderam ele. Seus pais, seus irmãos sentiram mais ciúmes ainda. E o pai José disse para ele, no capítulo 37, versículo 10, que sonho é esse que você teve? Porventura, viremos eu e a tua mãe e os seus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Mas na verdade, nenhum deles, nenhum irmão de José, nem os pais de José, e nem mesmo o próprio José imaginava que cada um desses sonhos era um prelúdio de algo futuro e grandioso, uma profecia sobre a própria história, que antes de ser escrita pelo acaso e pela vontade dos homens, foi escrita por Deus. Então, Jacó, certo dia, ele pede então para José encontrar os seus irmãos no campo. Seus irmãos estavam apacentando as ovelhas de Jacó, seu pai, e os irmãos, a Bíblia revela, resumindo a história, que eles viram José ainda longe, e eles começaram então a tramar contra José. Lá vem aquele moleque sonhador, é agora, vamos pegar ele, vamos matar ele, vamos jogar ele num poço e dizer para o pai que um animal atacou ele, que matou ele. E aí Rúben tenta livrar José daquela astuta, né? Ele fala: não vamos derramar sangue não, inocente, vamos jogar ele num poço, mas não vamos tocar nele, não vamos ferir ele. E Rúben, ele fez essa proposta para tentar livrar José de ser morto. E eles concordaram, os irmãos concordaram, e a Bíblia revela que eles arrancaram a túnica longa que ele havia ganhado do pai Jacó. Eles rasgaram a túnica de José e jogaram José num poço fundo e sem água. E quando eles se assentaram então para comer, os irmãos de José avistaram uma caravana de ismaelitas que vinham muito longe ainda, e eles então tiveram uma ideia tremenda, né? Judá deu a ideia: o que nós vamos ganhar se nós matar o nosso irmão? Cara, vamos unir o útil com o agradável, vamos vender o nosso irmão, poxa, vamos ganhar um dinheiro com ele. Cara, ele só dá trabalho para nós aqui, só enche o saco, vamos pegar e vamos vender ele, afinal de contas ele é sangue, nosso sangue, vamos vender, vamos ganhar dinheiro com ele. E os irmãos então concordaram com essa ideia fabulosa, né? E venderam José então para a caravana de ismaelitas por 20 ciclos de prata. E os irmãos, eles pegaram a túnica de José que eles haviam rasgado e molharam essa túnica num sangue de um bode que eles haviam matado, e eles enviam então essa túnica para o pai com a seguinte mensagem: pai, nós achamos essa túnica aqui, e vê se essa túnica aqui não é do teu filho, vê se essa túnica é do teu filho. Jacó, a Bíblia diz que reconhece a túnica como de José, e pensou que um animal então selvagem havia devorado José, e todos os filhos de Jacó tentaram consolar ele, mas ele se recusava a ser consolado, e ele chorou muito, por muitos dias, a Bíblia revela isso. Então Jacó, ele ficou amargurado por muitos dias. José, ele foi traído por seus irmãos, e ele tinha apenas 17 anos de idade. Tem alguém com 17 anos de idade aqui?
Ninguém? 16, 15, 14, 18? Aí, tem gente aí. Então, imagina você com 17 anos de idade ser vendido pelos seus irmãos. Aqueles caras que tinham a obrigação talvez de cuidar de você, de proteger você, e você foi vendido como escravo. Imagina essa situação. José era livre. Ele não precisava fazer trabalho de graça para ninguém. Ele era livre. Ele não era um escravo, ele era livre. Ele tinha uma família, tinha um pai que amava ele, e agora José ele perde tudo isso. Aos 17 anos de idade, ele é vendido por uma caravana de ismaelitas que estava indo para o Egito, uma terra muito distante da terra dele. E José então vai com essa caravana como escravo. E ele viaja com essa caravana de ismaelitas até o Egito, e lá ele foi vendido como escravo para Potifar. Mas Deus estava com José, isso é interessante. Deus estava com José e Deus abençoa tudo que José fazia. E consequentemente, prosperava então a casa de Potifar. Tudo que José fazia era bem sucedido. E esse fato chamou a atenção então do seu senhor egípcio, que confiou a ele tudo que Potifar possuía, confiou a José. E nessa altura então José já morava na casa de Potifar e administrava todas as suas posses. Tudo que Potifar tinha, José cuidava. Ele era o chefe da casa. E José, a Bíblia revela que ele era bonito, formoso, como eu assim, né? Cara bonito, né? E depois de certo tempo, a Bíblia vai dizer que a esposa de Potifar começou a dar em cima de José. Cara bonito, trabalhador, inteligente, esforçado. E a esposa de Potifar começou a dar em cima dele. Falou: ei, cara, deita comigo, vamos ter relação. Mas José ele manteve a sua fidelidade a Deus e ao seu senhor Potifar, e se recusou então à proposta dessa mulher. Como poderia eu, disse José, cometer algo tão perverso contra o meu Senhor e pecar contra Deus? Como que eu posso fazer isso? Mas pensa comigo, cara. José não tinha nada a perder. Talvez você também, como José, talvez está nessa situação. Poxa, José, ele era livre, agora é escravo. Tinha um pai que amava ele, agora está longe da sua terra. Na cabeça de José não havia nenhuma esperança, nada que poderia trazer ele de volta para onde ele estava. Então, os sonhos de José talvez estavam todos acabados. Então, José não tinha nada para perder. Aonde que José ia conseguir casar, se ele era escravo? Aonde que ele teria a oportunidade de ter uma esposa? Então aquela oportunidade que apareceu para ele era uma oportunidade na cabeça talvez única. E assim muitas vezes o diabo vem mostrar para nós, jovens. O diabo talvez vem mostrar para nós como se fosse uma oportunidade única. E ele quer, na verdade, nos laçar. E aquela mulher de Potifar, eu acredito que não era uma mulher feia, porque o diabo não tenta com circunstâncias erradas, né? Ele prepara uma mulher bonita para José. Mas José diz: como poderia eu cometer algo tão perverso contra o meu Senhor e pecar contra Deus? Como que eu posso fazer isso? José continua, mantém a sua integridade, o seu caráter, mesmo as circunstâncias não sendo nada favoráveis para ele. Mesmo talvez ele não passando nunca pela cabeça que ele poderia ter uma esposa, que ele poderia constituir família, aquela oportunidade seria algo incrível para ele. Mas ele mantém a sua fidelidade a Deus. E Deus abençoa a José. Mas é interessante que a mulher de Potifar não parou por aí. Ela passou a insistir com José e assediá-lo dia após dia. Ele, porém, ele se recusava e evitava se aproximar dela. Imagina essa situação, não foi só uma vez. Eram todos os dias a mulher do Potifar dando em cima do José. A mulher casada dando em cima do José. Cara, eu não quero, não. E ele começou a evitar ela, fugir dela.
Mas a Bíblia diz que certo dia, José ele entra na casa de Potifar para fazer então as tarefas dele, os serviços dele. E a Bíblia revela que nenhum dos empregados de Potifar estava ali na casa. E a mulher então de Potifar aproveitou a situação e agarrou José. Agarrou ele pelo manto. Ele falou: agora vamos, cara. Mostra que você é homem. Vamos, deita comigo aqui agora. Agarrou o José. Mas a Bíblia diz que José fugiu da casa. Fugiu e deixou um manto nas mãos da mulher do Potifar. E a mulher, imagina, ela ficou muito enfurecida. Ficou muito brava. Ela gritou para os servos da casa. E ela então, poxa, esse cara me recusou. Ele ousou me recusar. Imagina essa cena. Imagina essa mulher. Ela estava muito angustiada também, né? Poxa vida. Ela foi recusada. É claro que ela estava sendo usada por Satanás. Mas ela foi recusada por José. E ela então trama contra José algo terrível. Ela fala para o esposo dela, para o Potifar: ei, aquele José, aquele servo hebreu que você trouxe para casa, ele veio dar em cima de mim. Ela inverteu a história. Foi ele que deu em cima de mim. E aconteceu que eu gritei então, e ele deixou a capa comigo, e ele fugiu para fora, porque eu gritei. E ele conta isso para Potifar. E depois então de Potifar, o esposo dessa mulher, ouvir essa história, ele mandou José para a prisão. Cara, que injustiça. Que injustiça. Imagina isso. Você ser injustiçado dessa forma. Poxa, você está sendo temente a Deus, mesmo quando as circunstâncias aparentam estar favoráveis para você pecar contra Deus, você continua sendo fiel, e aí acontece uma injustiça dessa. José, por ser íntegro a Deus, por manter a sua integridade a Deus, José vai preso. Já estava ruim para ele. Poxa, era escravo. Aí deu uma melhoradinha, ele virou chefe da casa do Potifar. E aí quando as coisas começam a melhorar, tudo piora. E José então vai preso de novo. Depois de José ser fiel a Deus e rejeitar a proposta da mulher de Potifar, de deitar com ela, Potifar acreditou na mentira contada pela esposa e, cheio de ira, então lança o José na prisão. Mas Deus estava com José, amém? Você pode falar comigo? Deus estava com José. Deus estava com José. E Deus concede então a simpatia do carcereiro. O carcereiro ficou amigo de José e colocou ele como encarregado de todos aqueles que estavam na prisão. Ele se tornou o chefe lá da cadeia, o José. José era um cara diferenciado. E algum tempo depois, a Bíblia revela que o copeiro, o padeiro de Faraó, eles foram presos também, na mesma prisão onde José estava. E em um dia, em uma certa noite, esses dois, o padeiro e o copeiro, eles tiveram sonhos perturbadores. E no outro dia, quando José foi lá ver eles pela manhã, notou que eles estavam abatidos, tristes. E eles perguntou: por que vocês estão tristes, cara? E eles responderam: porque nós tivemos sonhos, mas não há ninguém que diga o significado deles. E José respondeu então: não pertencem a Deus as interpretações? Conte-me o sonho. E o copeiro então conta o sonho a José. E ele fala: eu sonhei que estava diante de mim uma videira com 3 ramos. E essa videira floresceu e deu uvas que amadureceram, e eu exprimi essas uvas na taça e eu dei para Faraó. E Deus então revela o sonho a José. E José então diz para o copeiro: os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias o Faraó vai tirar você daqui e vai restituir o seu cargo como copeiro. Quando isso acontecer, cara, não esqueça de mim. Fala lá para o Potifar, ou fala lá para o Faraó, porque eu estou aqui injustamente. Fala lá, conta a minha história para ele. Você vai ser restituído o seu cargo, você vai sair da cadeia. E aí o padeiro, vendo que a interpretação do sonho do copeiro foi muito favorável, né? Vou contar a minha também.
E o padeiro então conta: eu sonhei que sobre a minha cabeça havia 3 cestos de pão, e as aves vinham comer das cestas que eu trazia na cabeça. E José então interpreta o sonho do padeiro e falou assim: dentro desses 3 dias, Faraó vai vir buscar você também. Poxa, é uma coisa legal, né? Faraó vai vir buscar eu também e vai ordenar a sua decapitação. Você vai ser degolado. As aves vão comer a sua carne. Interpretação bem ruim, né? Passou os 3 dias e a Bíblia revela que era a festa de aniversário de Faraó. E Faraó então mandou chamar o padeiro e o copeiro. E conforme José havia interpretado o sonho, aconteceu. O copeiro foi restituído no seu cargo e o padeiro foi morto. O copeiro, porém, não se lembrou de José. O copeiro se esqueceu de José, daquele que interpretou o sonho. E a Bíblia revela lá em Gênesis 41, no versículo 1 até o 4, quero que projete para mim. 2 anos depois, o faraó sonhou, e eis que estava em pé junto a um rio, e eis que subiram do rio 7 vacas formosas à vista e gordas de carne, e pastavam no pasto. E eis que subiram do rio após elas outras 7 vacas feias à vista e magras de carne, e pararam junto às outras vacas na praia do rio. E as vacas feias à vista e magras de carne comiam as 7 vacas formosas à vista e gordas. Tornou-se a adormecer e teve outro sonho. Eis que brotavam de um mesmo pé 7 espigas cheias e boas, e eis que 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas, e as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Faraó teve um sonho, uma noite. Ele dormiu e sonhou que umas vacas canibal, né, feia, magra, comia outra 7 vacas feia, outra 7 vacas gorda, forte. E aí ele sonha esse sonho, acorda e já atordoado, e ele dorme de novo e tem outro sonho. E ele sonha então com 7 espigas canibal. 7 espigas mirrada, feia, que está comendo 7 espigas gorda, viçosa à vista. E quando o faraó então acorda, ele fica muito perturbado. E mandou chamar todos os magos, todos os conselheiros, e conta o sonho para eles, mas ninguém podia interpretar esse sonho. E aí o copeiro nessa hora então lembrou de José. E contou a Faraó tudo o que havia acontecido na prisão. E o Faraó então mandou chamar José, que foi trazido então rapidamente lá do calabouço da prisão. E Faraó então conta o sonho a José. Ei José, eu tive um sonho que nenhum dos meus profetas, os meus sábios, conseguiu interpretar o sonho. Esse sonho que tem me perturbado muito. E eu ouvi falar que você é capaz então de interpretar o sonho. E José, muito humilde, capítulo 41, versículo 16, diz: isso não é de mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. E o Faraó então contou a José os 2 sonhos que ele teve. E José interpretou da seguinte forma: ei Faraó, na verdade, os 2 sonhos são um só. As 7 vacas gordas são 7 anos de fartura, e as 7 espigas boas são 7 anos de fartura também. E as 7 vacas magras e feias são 7 anos de escassez. E as 7 espigas ruins também são 7 anos de fome, de escassez. E Deus então mostrou a Faraó o que vai acontecer no futuro. 7 anos de muita fartura vão vir sobre o Egito, mas depois virão 7 anos de muita fome. Uma fome tamanha, onde vai vir sobre toda a terra, a ponto de os tempos de fartura não serem mais lembrados. E aí, José dá um conselho a Faraó. Ei Faraó, se você me permite, eu vou te dar um conselho. Torne um homem responsável por armazenar comida nos tempos de fartura, que esses tempos, quando o tempo de fome vier, a comida servirá de estoque e a terra não ficará arrasada diante da seca, da escassez. E a Bíblia revela que as palavras de José foram muito agradáveis a Faraó.
E Faraó então reconheceu que o Espírito de Deus era com José e constitui ele então como autoridade sobre toda a terra do Egito, como um cargo de governador. E a Bíblia revela que Faraó então dá a José o anel de ouro e dá uma mulher para o José, uma mulher chamada Asenate. José se casa. Essa mulher era filha do sacerdote On, e nesse dia então o nome de José foi mudado para... Qual que é o nome do José? Foi mudado para o quê? Vamos, minha gente, me ajuda aí. Zafenate Paneia. Então eles foram mudados o nome, deram para José um nome egípcio chamado Zafenate Paneia, que significaria o Salvador do mundo. Então José ele tinha 30 anos de idade quando essas coisas aconteceu. Então foram 13 anos. Se você pegar, José saiu da terra onde ele nasceu com 17 anos de idade, e agora quando ele se torna governador, ele tinha 30 anos de idade. Então são 13 anos de luta até se tornar governador do Egito. Nunca se passou na cabeça de José que um dia ele se tornaria governador. Então as coisas começaram a melhorar para o José. O tempo passou e os acontecimentos que José predisse nos sonhos se cumpriram. Durante os 7 anos de fartura, José então organizou o povo do Egito, ajuntou os alimentos e colocou em celeiros. E durante esse período, a esposa de José, Asenate, ela deu à luz 2 filhos. O primeiro José chamou ele de Manassés, porque José disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e da minha família hebreia. E aí o segundo filho nasceu e José colocou o nome de Efraim, porque ele disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Olha que interessante isso. E passou então os 7 anos de abundância que vieram sobre a terra, e então veio os 7 anos de fome, uma fome decretada por Deus sobre toda a terra. E a fome também atingiu a família de José lá em Canaã, na terra dos seus pais. E o pai de José, Jacó, ele fica sabendo que havia mantimento lá no Egito, e então enviou os seus filhos lá para aquela terra, para comprar os suprimentos necessários, para comprar comida, e eles vão até o Egito. E tem uma frase que me chamou a atenção quando eu estava estudando. Essa frase é do C.S. Lewis, C.S. Lewis, e ele diz assim: o perdão vai além da justiça humana, é perdoar aquelas pessoas que absolutamente não podem ser perdoadas. Sabe, os irmãos de José, aqueles que haviam injustiçado ele, que haviam vendido ele como escravo, estão indo agora para o Egito, onde José é o governador. A fome havia alcançado lá a casa do José. E daquele momento em diante, José encontra os irmãos dele. E ele não pôde mais conter a emoção. Ele ordenou então que todos deixassem a sala onde os irmãos dele estavam. E estava ali a família do José, os seus irmãos. Então após, a Bíblia vai dizer, lá em Gênesis 37, a seguir, lá ele vai contar essa história. E lá vai dizer que José ele chorou muito alto, onde todos os egípcios do palácio eles ouviram. E José então revela para os seus irmãos toda a verdade. Os irmãos estão lá para comprar mantimento. E José, quando olha para eles, reconhece que eram seus irmãos. E José então fala toda a verdade. Eu sou José. Eu sou aquele cara que vocês venderam. Eu sou aquele cara que vocês injustiçaram lá. Eu sou José, o seu irmão, aqueles que vocês venderam lá para o Egito. E aí ele faz a revelação em Gênesis 45, no versículo 5 a seguir. Ele diz assim: eu sou José, o seu irmão, aquele que vocês venderam para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos por me haver vendido para cá.
Porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante de vós, porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega, pelo que Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviaste para cá, senão Deus. Olha a interpretação do sonho acontecendo. Assim não fostes vós que me enviaste para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa e como regente em toda a terra do Egito. O sonho que José teve lá atrás se concretizou. Os irmãos estavam diante dele e se prostraram, se ajoelharam diante do governador, que eles não sabiam que era José. E José então revela toda a verdade. E ele fala assim: isso foi um plano de Deus. Não foi vocês que me enviaram para cá. Foi Deus, cara. Foi Deus que me enviou para cá, para eu então ser um instrumento de Deus, para ser livramento para vocês e para a nossa casa, para guardar mantimento. E José então abraça os seus irmãos, cada um dos seus irmãos, e manda então os seus irmãos buscar o seu pai com todos os rebanhos, os netos e bens que eles possuíam, e mandam trazer eles para o Egito, porque a fome ainda durar 5 anos. E Jacó então parte com tudo que ele possuía e foi encontrar José na terra de Gozém. A Bíblia revela isso. E a família de Jacó habita numa das melhores terras do Egito, nas melhores regiões que havia na época, com a permissão do faraó e com os alimentos que José havia armazenado. Eles sobrevivem todos os anos de fome e eles comem do bom e do melhor. Então, depois de 17 anos, o pai de José, Jacó, ele morre. E os filhos de José então têm medo que José retribuísse o mal que eles haviam feito para José. Por isso eles enviam então um recado a José dizendo: cara, antes de morrer o nosso pai pediu para que você nos perdoasse, porque nós te tratamos com muita perversidade, muita maldade. Agora perdoa o nosso pecado, nos perdoa, José. E a Bíblia revela que José chora então quando recebeu esse recado. E mais tarde os seus irmãos vão encontrar José pessoalmente, e eles se prostram com o rosto em terra e disseram: aqui nós estamos, nós somos teus escravos. E José respondeu: não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? E aí ele faz uma revelação, Gênesis 50, versículo 19, lá diz assim: vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus intentou para o bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei a vós e aos vossos filhos. Então José entendeu o sonho de Deus na vida dele. E muitas vezes nós não conseguimos compreender os sonhos que Deus tem para nós, cara. Muitas vezes fica ofuscado, a gente não consegue entender as coisas que estão acontecendo, e a gente não, olhando aos olhos humanos, não vê perspectiva nenhuma, só vê desgraça pela frente, e a gente não consegue entender o real propósito de Deus. Mas eu quero te dizer nessa noite que Deus tem um propósito em tudo, amém? Deus tem um propósito naquele namoro que não deu certo, Deus tem um propósito naquele emprego que não deu certo na sua vida, no seu casamento, na sua família. Deus tem um propósito em tudo. A história de José, ela é uma história de um homem que conseguiu aos poucos o que poucos de nós conseguimos. José viu a mão de Deus acima de todas as outras mãos que tentaram manchar a sua história com traição, com dor, e ele cumpriu piedosamente os planos de Deus com perseverança. Ele foi fiel até o fim, com excelência, e ele perdoou aquilo que era imperdoável. E na verdade a história de José é uma lembrança linda de como Deus pode gerar o bem em meio ao sofrimento humano e à hostilidade do mundo. O que eu noto com essa história? É que a história de José não é uma história realmente própria da sua vida.
não é realmente a própria história de José. Trata-se da história de Deus. Cara, Deus é o autor principal dessa história. Tudo que está na Bíblia, e é interessante isso, de Gênesis a Apocalipse, reflete-se a única coisa: Deus enviando o seu Filho ao mundo, Jesus Cristo, para nos perdoar dos pecados e morrer numa cruz, para que eu e você tivéssemos a vida eterna. Então, de Gênesis a Apocalipse, a história é a mesma. Esse livro não é sobre mim, não é sobre você, não é sobre nós. Esse livro é sobre Ele. É Jesus vindo à terra como Salvador do mundo, pagando a nossa dívida, morrendo na cruz do Calvário e nos dando uma chance de viver em novidade de vida. Então, essa história, Deus, Ele é o autor principal dessa história. José foi apenas um instrumento. Tudo o que aconteceu ao longo da sua vida cooperou para que o sonho de Deus fosse realizado. E nem de longe, cara, nem de longe o sonho de Deus era simplesmente dar um cargo alto a alguém, um cargo de governador para alguém. Não, Deus, para começar a história, através de um jovem sonhador, mostrou para um menino de 17 anos que ele iria governar sobre os seus irmãos e sobre os seus pais. E eu creio que essa foi a estratégia de Deus para que José chegasse até o Egito, uma grande potência naquela época. E na verdade a maior potência, o Egito era a maior potência do mundo naquela época. E José então chegou ao Egito como escravo. E porque Deus estava com ele, ele era abençoado em tudo. Por causa disso, Potifar então deixou tudo sobre a responsabilidade do José. Potifar, ele era o oficial de Faraó, era o comandante de guarda. E José surpreendeu os egípcios sendo escravo, porque Deus era com ele, cara. Deus era com ele. E Deus é com você. Tudo que José fazia prosperava. Se você vê lá em Gênesis 39, você vai ler esse capítulo, você vai ver que tudo que José fazia era próspero. José, através do seu testemunho de vida, mostrou para os egípcios que o Deus de Israel era poderoso. Através do seu testemunho, José mostrou que Deus era poderoso. José não foi levantado simplesmente para dar uma lição de moral lá nos seus irmãos que venderam ele, ou para receber honras da parte deles. José ele foi levantado para a salvação de milhares de pessoas que seriam vítimas da fome que viria sobre a terra, e assim tornar conhecido o nome de Deus. Esse era o propósito na vida de José. Amém? A começar pelos egípcios. Então ele viveu em uma cultura estranha dele. Ele morava em Canaã, e ele vai para o Egito, uma cultura totalmente estranha com a cultura dele. E ele assimilou o estilo de vida novo, a sua forma de vestir, seus adereços, a sua agenda, as suas técnicas, mas ainda assim, José continuou a adorar somente aquele que é único, digno de louvor, o Senhor Deus. Ser escravo, estar aprisionado, ser traído, interpretar sonho, assumir o posto elevado na hierarquia egípcia, se constituíram em coisas secundárias naquilo que Deus permitiu que José experimentasse. Foram apenas estratégias, meios para um determinado fim. E o fim de Deus o desejo de Deus era salvar vidas e fazer o nome de Deus conhecido diante de todos os povos. Então José, no Egito, ele ficou conhecido como Zafenat Paneia, que significa o Salvador do mundo. Através de José, através da administração dele, aquela fome não pôde acabar com a humanidade. E eu penso que a principal base para o sucesso na vida de José era o fato de Deus estar com ele. Deus era com José, e ele era honrado por Deus. Deus honrava José. José não decepcionava a Deus, seguia em frente no projeto que o Senhor mesmo havia estabelecido para ele. E muitos hoje são lançados dentro de uma cisterna, talvez como José foi.
e se decidem parar ali mesmo. Outros são vendidos como mercadoria, como escravo, e começam então a se acostumar com aquelas pessoas, com as suas vidas nômades, vendendo e comprando, andando de lá para cá numa vida de independência. Outros são guinados na ocupação, na casa de qualquer riquinho, e acabam por gostar daqueles manjares deliciosos, da vida regalada e dos lazeres de final de semana. Outros talvez são lançados na masmorra, na prisão, são aprisionados a algum tipo de situação e se prostram como coitadinhos, considerando que aquele é o fim da linha, é o final da linha, e que não há mais nada a se fazer a não ser ficar assim até o restante da caminhada. E todos esses desistem, não prosseguem dentro do plano de Deus. Mas a história de José não consta que ele fica revoltado com seus irmãos, ou que ele tenha se rebelado e dado muito trabalho para os mercadores, ou que ele tenha tentado fugir lá da casa do Potifar. Não. Ou que ele tenha tentado se aproveitar das ofertas da mulher do Potifar. Enfim, todo o tempo José se valeu como servo fiel, como aquele a quem o Senhor poderia contar para um projeto maior, para a tarefa de administrar situações extremamente complexas, como aquele que se tornaria uma espécie de salvador das populações da sua geração. E até hoje, se você ver, você vai ver que o José do Egito tem servido de exemplo para muitas pessoas. E na real, José simboliza um homem. Como eu disse, a Bíblia de Gênesis e Apocalipse reflete o fato de Jesus vindo ao mundo, pagando a nossa dívida, morrendo numa cruz e nos dando a oportunidade de viver em novidade de vida. José simboliza, na teologia, algo que nós chamamos de tipologia. Então, José, ele simboliza a pessoa de Jesus Cristo. Por quê? São 7 elementos que nos dizem por que isso acontece. José, ele simboliza Jesus, porque José, ele foi amado pelo Pai e foi odiado pelos irmãos. Jesus era amado por Deus e odiado pelos seus irmãos, entre aspas, né? Que eram para ser irmãos, os religiosos na época odiavam Jesus. José foi vendido por 30 moedas de prata. Jesus foi vendido também por 30 moedas de prata. José, ele desceu ao Egito em tempo de prova. Jesus, quando jejuou, foi até o Egito, no deserto. José, melhor dizendo, foi perseguido injustamente. Jesus também foi perseguido injustamente. José foi abandonado pelo amigo. Jesus também foi abandonado pelo amigo. Os discípulos, na hora que Jesus foi preso, abandonaram a ele. José foi exaltado depois da aflição. E Jesus foi exaltado por Deus como o maior nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus. José, ele foi chamado como Zafenate Paneia, Salvador do mundo. Jesus é o Salvador da humanidade. Ele pagou a minha dívida. Ele morreu no meu lugar. E Ele me deu a chance de eu viver em novidade de vida. Cara, Deus tem um sonho para cada um de nós. Deus tem um sonho para você. O maior sonho de Deus é salvar a humanidade. O maior sonho de Deus é salvar a sua alma, é salvar você. Deus te ama. A Bíblia vai dizer sobre o tamanho do amor de Deus. Cara, o amor de Deus é algo fantástico. Deus, a Bíblia diz que prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, eu não merecia esse amor, você não merecia, mas Ele nos amou. Que amor é esse que vem ao nosso encontro e nos ama de verdade?
Então, Jesus é o Salvador do mundo, e quando nós vamos até Ele em arrependimento e fé, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, a Bíblia diz que Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, quando nós vamos até Ele em arrependimento e fé e nos arrependemos dos nossos pecados, nós então nos tornamos filhos de Deus, não porque nós somos bons, mas porque Ele foi bom para conosco. O maior sonho de Deus para nós, além de te dar um namorado, uma namorada, além de te dar uma casa, uma família, te dar dinheiro, um emprego, o maior sonho de Deus para mim e para você é nos salvar. É por isso que Ele veio ao mundo. É por isso que Ele deu o seu único filho para morrer numa cruz. Cara, eu não sei o que Ele viu em mim, eu não sei o que Ele viu em você, eu não sei o que Ele viu na gente, mas Ele nos amou. E quando a gente entende o amor de Deus, nós passamos então a adorar a Ele, a servir a Ele, não porque nós somos bons, mas porque Ele foi bom para conosco. Então, quando nós entendemos esse amor, nós então fazemos como José fez, renunciamos tudo aquilo que nos afasta de Deus. Mesmo o pecado sendo tão gostoso aparentemente, nós renunciamos tudo isso, porque nós queremos algo maior. Nós queremos a presença dEle na nossa vida. Cara, Ele só habita onde não há pecado. Ele é santo, justo, e Ele quer habitar em você nessa noite. Talvez as circunstâncias que hoje nós estamos passando, essa pandemia do coronavírus, talvez essas circunstâncias venham para nos afastar de Deus, mas nós precisamos nos aproximar de Deus. Nós precisamos ter intimidade com Ele. Nós precisamos buscar a face dEle, não esperando algo em troca, porque Ele já nos deu tudo, muito mais além daquilo que nós merecíamos. Ele nos amou incondicionalmente, a ponto de morrer a nossa morte. Aquela morte na cruz era para ser minha, era para ser sua. Nós éramos miseráveis pecadores, mas Ele vem ao nosso encontro e paga a nossa dívida. E quando nós entendemos isso, em gratidão a esse amor, nós passamos então a andar em santidade. Nós passamos então a servir a Ele, não esperando algo em troca dEle, mas em gratidão àquilo que Ele fez por nós. E eu e você, nós somos chamados a fazer isso, a andar em gratidão àquilo que Ele fez por mim e por você naquela cruz do Calvário. Eu quero que você se coloque em pé, por favor. Aí no seu lugar, gostaria que você fechasse os seus olhos. José, ele tinha todas as razões do mundo para pecar contra Deus, para desistir de andar em retidão diante de Deus. Mas José, ele entendeu quem Deus era para ele. E a presença de Deus era algo mais importante que ele tinha na vida. As circunstâncias que estavam acontecendo na vida dele, aqueles problemas, não puderam abalar a fé de José, porque o que ele tinha de mais precioso não era o amor do seu pai, não era a capa, a túnica que o seu pai havia dado para ele, não era o afago do seu pai, não era nada disso. O que José tinha de mais precioso era a presença de Deus na vida dele. Cara, e quando nós entendemos isso, as circunstâncias que vêm para nos denegrir, as circunstâncias que vêm para nos atingir, não pode ser capaz de fazer nada conosco, porque o nosso maior tesouro é a presença dEle. Então, nada que você tem é maior do que a presença dEle. Nada que você tem pode ser maior que a presença de Deus na sua vida. E eu gostaria que você fechasse seus olhos agora. Senhor, nós estamos aqui nessa noite, Jesus. Pai, vê se há em nós algum caminho mau aqui, Jesus. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Talvez, Senhor, tenhamos andado distante do Senhor, longe da Tua presença. Pai, muitas vezes nos esquecemos daquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário, Jesus. Pai, Tu és o nosso Salvador. Se não fosse o Senhor, nós continuaríamos mortos nos nossos pecados e delitos. Pai, estaríamos condenados ao inferno, Senhor. Mas o Senhor veio e nos salvou.
O Senhor veio e nos trouxe vida, nos trouxe esperança. Tu és o nosso Salvador, Jesus. Pai, a Tua presença em nós é aquilo que nós temos de mais precioso. Pai, a Tua presença que há na nossa vida, Senhor, é o nosso maior tesouro. Senhor, que nós venhamos renunciar, Jesus, todos os prazeres mundanos, tudo aquilo, ó Deus, que nos afasta de Ti, Pai, por algo maior, Jesus, que é a Tua presença na nossa vida. Porque nós entendemos nessa noite que o Senhor, ó Deus, não habita onde há pecado. O Senhor é santo, 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 santo. Pai, o nosso pedido nessa noite é que nós venhamos ser santos, como Tu és santo. Deus, que o Senhor venha revelar para nós, Deus, a Tua palavra, que venhamos viver, Jesus, continuamente, Deus, não esperando nada em troca do Senhor, mas em gratidão àquilo que o Senhor fez por nós naquela cruz do Calvário. Essa é a nossa oração, Jesus. No nome de Jesus, amém e amém. Não sei se há alguém aqui nessa noite, mas eu não poderia encerrar essa mensagem sem te dar a oportunidade. Você que entendeu essa mensagem, você quer fazer uma aliança com Jesus, quer entregar sua vida totalmente a Ele, sem reservas. Talvez por algum motivo você se afastou de Deus, mas hoje você entendeu que não há vida sem Ele, que Ele é o maior tesouro que você pode ter. Ele que dá a paz verdadeira. Talvez você buscou a paz em vários lugares, mas Ele te dá uma paz que o mundo não pode oferecer. E essa paz só há em Jesus. E gostaria de oferecer para você esse maior presente que um dia me ofereceram, que é Jesus. E a Bíblia fala que quando nós reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador na nossa vida, nós então nos tornamos filhos de Deus. E nós então, por sermos filhos de Deus, nós então temos o direito da vida eterna, que é os céus. E eu gostaria de oferecer para você esse Jesus que um dia me ofereceram, e eu podia entregar minha vida totalmente a Ele. Eu não sei se há alguém aqui, mas se há, levante a sua mão, quero orar por você. Alguém nessa noite quer entregar a sua vida a Jesus, quer fazer uma aliança com Ele? Se há, dê um sinal com a sua mão, quero orar por você. Talvez você por algum motivo se afastou de Deus, mas hoje você entende que você precisa andar em santidade. Você precisa renunciar a tudo aquilo que te afasta de Deus e viver em gratidão àquilo que Ele fez por você. Se alguém quer fazer uma aliança com Jesus ou quer renovar uma aliança com Ele, dê um sinal com a sua mão, quero orar por você. Alguém aqui nessa noite? Não havendo, que Deus te dê uma outra oportunidade. Se você que nos assiste, entendeu essa mensagem também aí, na sua tela, está aparecendo alguns números de telefones. Se você quer fazer uma aliança com Jesus, gostaria que você orasse comigo. Eu quero que você feche seus olhos também. Você ore comigo assim, diga: Senhor Jesus, nessa noite eu reconheço que eu sou um pecador e que eu preciso do Teu perdão. Perdoa os meus pecados, purifica o meu coração, escreva o meu nome no livro da vida, e que a partir de hoje eu possa andar em novidade de vida e ser uma nova criatura, me tornar um filho, uma filha do Senhor, no nome de Jesus, amém e amém. Antes de você sentar, eu quero orar por você. Senhor, nós estamos aqui nessa noite e nós te louvamos pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque Tu és fiel, Tu és a nossa salvação. Obrigado, Senhor, porque o Senhor pagou um alto preço por nós, que nós venhamos viver à altura desse preço pago naquela cruz, que nós venhamos andar em santidade, Jesus, não porque a gente é bom, mas porque o Senhor foi bom para conosco. É a nossa oração no nome de Jesus, amém e amém. Você pode se sentar um pouquinho. Se você que nos assiste fez essa aliança com Jesus, aí na sua tela está aparecendo os telefones. Eu gostaria que você mandasse sua mensagem para nós queremos conhecer você e queremos te ajudar nessa nova caminhada, amém?